Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Dia dos Pais, Norte Shopping Barretos, meu craque na Argentina. De 18 de julho a 11 de agosto, nas compras acima de R$250, concorra a 2 viagens para Buenos Aires, com acompanhante e muita mordomia. Quanto mais você comprar, mais chances de levar seu herói para curtir um tango. Dia dos Pais, Norte Shopping Barretos, várias versões do presente do seu pai. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês ouvintes até às 6 horas da tarde. Comigo sempre ele, o nosso Adilson, que está com o seu auxiliar, que está treinando, né? Tá treinando e tá ficando bom, viu? Mas vai ficar melhor que você? Já é melhor do que eu. Essa meninada nova, vou dizer uma coisa, rapaz. Pega mais rápido que você. Não, eles conseguem. Não. Não, tô falando na mesa aqui. Ele tem um raciocínio mais rápido, mais novo, né?
Essa meninada nova consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, Mas né? você também não tem um raciocínio lentinho assim também, não. Em determinados assuntos eu sou mais rápido do que outros. Ah, tenho certeza disso. Você já tá jogando em direta já, né? Sem Imagina, vergonha. que isso. Você é um sem vergonha, sabia? Ai, ai. Bom programa pra você e pros seus convidados, viu? Pra nós. Obrigado. Bem, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal duas pessoas importantes que ambas administram aqui departamentos públicos da cidade de Barretos. Nós estamos começando aqui pelo Marcelo da Cunha Borges. Ele é superintendente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da nossa cidade de Barretos. É natural de Jaborandi e está fazendo um ótimo trabalho aqui no SAI. Ele vai estar falando para vocês aí quem é o Marcelo. Marcelo, boa tarde, obrigado por estar presente aqui no nosso programa. Eu agradeço, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou o Marcelo, eu estava como engenheiro, eu sou funcionário de carreira do SAI, estava como engenheiro, passei a diretor técnico e estou atualmente como superintendente do SAEB. E quem vê o Marcelo assim, nasceu na onde? Tem filho, tem filha, tem esposa, solteira, divorciada, é viúvo, fez faculdade na onde? Foi pra China, voltou pra Barretos? De onde surgiu o Marcelo? Então, eu sou casado, né, já não tenho filhos, eu sou natural de Jaborandi, eu morei parte do tempo em Jaborandi, mas estava morando ultimamente na capital. Morei por 28 anos, após o meu casamento, morei há 28 anos na cidade de São Paulo, onde eu comecei estudando física, aí eu parti para engenharia, sou engenheiro civil e também sou especialista em arqueologia. Que legal. Arqueologia, que isso, hein? Arqueólogo Muito aqui bom. com nós. Hã? Tem um arqueólogo aqui com nós. Que isso? É. O Adilson também é dessa época aí, viu? Eu tenho um jeitão, né? Que tava naquelas tumbas. Não sou muito longe disso. Ai, ai. Bem, pessoal, o nosso outro convidado é o Plácido Martins Júnior. Ele é secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade aqui da cidade de Barretos. Plácido, para quem também está nos acompanhando, quem que é o Plácido, qual que é a sua trajetória? Sou engenheiro civil, pós-graduado em segurança do trabalho. Formei aqui na FEB em 95. Ficamos em São Paulo um bom tempo, depois voltamos para Barretos e graças a Deus estabilizamos aqui. Legal. Plácido, nós estamos agora em julho, né? Nós caminhamos aí para julho, nós caminhamos aí para uma estiagem e também uma época que tem alguns focos de incêndio. E qual que é o trabalho que a secretaria vem fazendo junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, para orientar a população e também para prevenir? O trabalho nosso, além de prevenção, é um trabalho de apoio. A gente tem prevenindo através de meios de comunicação, internet, tudo isso aí, a população sobre os incêndios dessa época e apoiar a Defesa Civil, bombeiro, com apoio logístico de equipamento. Então isso aí é a função da Secretaria. E dentro da pasta da Agricultura e Meio Ambiente, foi plantado mudas de árvore? Como é que está esse trabalho de arborização? Porque nós sabemos que Barretos é uma cidade quente, é uma cidade que tinha um déficit de mudas na época de 44 mil mudas, isso há 6 anos atrás. Então tem que plantar muito e preservar as que tem para poder suprir essa demanda. Sim, só nessa época agora da nossa gestão, foram 9.800 mudas desses de calçada. Que legal. Então, para você ter uma ideia, 9.800 mudas é um volume bom de mudas. E essas mudas foram plantadas e temos também nas nascentes que foram plantadas um bom volume de mudas. Nós temos perto de 11 mil mudas de replantios já catalogado na CETESB. Então você joga aí já um pouco mais de 20 mil mudas plantadas nessa época. E dentro da sua pasta, quais são os maiores desafios que você teve ou que você tem? Teve alguma meta que você estabeleceu que você atingiu? Ou alguma que você pretende atingir até o final do mandato? Não, a meta da gente é replantio. Tudo agora a gente tem que
repor o que a gente está perdendo com o tempo. Então, o ideal é a gente aumentar o plantio para a gente não sofrer com a parte de atmosfera, todo esse tipo de clima. E os ouvintes que têm interesse, que quer muda de árvore, funciona da mesma coisa? Ele pode ir lá, retirar só uma muda de árvore, se ele quiser 2, quiser 3, como é que funciona? Tá flexível? Porque a gente sabe que às vezes tem um que precisa de levar uma, é insuficiente, e a Barretos é privilegiada por ter um baita viveiro municipal. Tem um bom é privilegiado, mandar um abraço para os servidores que lá cuidam. Eu lembro na época que meu tio foi policial florestal, que ficava lá dentro, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, depois ele transformou para ambiental, enfim. Então eu fui estagiário do IBAMA, que era lá dentro da sede. Então eu peguei uma época muito gostosa, isso algumas décadas atrás, aí, um tempinho atrás. Bom tempo. Um bom tempinho. Entregando idade, gente. E assim, e era lindo o trabalho que o pessoal fazia lá com as mudas. E como é que funciona isso? A gente tem um viveiro muito bom lá, tem uma equipe excelente que trabalha com a produção de mudas, nativas ou não, de jardinagem, mas a parte de doação de mudas, a pessoa precisar de 2 ou um pouco mais, a gente é muito flexível nesse momento. Você tem espaço para plantar? Tem. Procura a gente que a gente disponibiliza essas mudas para plantio. Muito bom. Marcelo, nesse assunto de estiagem também, quando acontece algum fogo, colabora com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, como é que funciona aí o auxílio do SAI? Sim, o SAI sempre apoia, né, nessa questão. Tem de 2 formas. Uma é a questão os hidrantes, né, da cidade, eles são projetados e instalados em certos pontos da cidade para esse fim, né, de incêndios em residências e até esses outros tipos de incêndios florestais. Mas também o SAI colabora através do caminhão-pipa, né? Nós disponibilizamos o caminhão sempre que necessário, quando a gente prioriza o meio ambiente e defesa civil, mas quando é insuficiente o SAI colabora para aumentar a eficiência do combate. E hoje em Barretos, nós temos a quantidade de reservatório suficiente? Não temos? A quantidade de poços? Porque eu lembro, na legislatura passada, eu estive como vereador, a gente tinha uma discussão muito grande, que tinha poço, mas não tinha onde armazenar, tinha que jogar tudo na rede. A rede antiga, isso a gente tem que deixar claro, que é uma rede antiga de Barretos, dava uma baita pressão e estourava. Um lugar que tinha problema corriqueiramente era ali na 18, na esquina da Estação Cultura, ali na esquina da estação, onde é a secretaria hoje, de cultura ali, que ele tinha problema direto de... Enfim, agora eu vejo que melhorou muito ali, não vejo mais problema tão corriqueiro como tinha no passado. Como é que está isso hoje? Então nós estamos fizemos várias melhorias no sistema nesse sentido, tá? A 18 tem uma adutora, né, que transporta a água lá da Pereira até o Sorvetão e distribui pela cidade. Nós fizemos nesse ano agora passado, 400 metros, foi uma obra com tatuzinho até. A parte que vai mais para o lado do Sorvetão, ela foi substituída também 400 metros no ano passado e já haviam sido feitos trechos anteriores. Temos alguns pedaços aqui mais próximos de onde você citou, na 18, que ainda existe uma tubulação antiga que é de amianto. Então existe uma maior probabilidade de rompimento. Para evitar esses rompimentos, o que nós fazemos hoje é controlar um pouco melhor a pressão da rede. Tá? Inclusive hoje em dia, atualmente nós estamos controlando um pouco mais em virtude da estiagem. Tá? Então nós substituímos redes que eram mais problemáticas, não só essa como em outros pontos da cidade, né? onde havia maior incidência de rompimentos. Nós fizemos algumas substituições para evitar as perdas que nós temos na rede, que esse é o maior gargalo, né, que o Brasil tem, né? Ele perde muita água nesses incidentes. E nós temos aí uma demanda antiga, que é a captação ali do córrego Rio das Pedras, né, o córrego das Pedras, né, que veio
da gestão do Dr. Manuel, passou na gestão do Dr. Guilherme e está agora na gestão da doutora Paula Lemos. O projeto foi remodelado, mexido, enfim, e como é que está isso? Ele será entregue nessa gestão ou não? E assim, eu escutei, Marcelo, não quero colocar você em sinuca de bico aqui não, pelo amor de Deus, mas como você é funcionário de carreira, você tem uma experiência e uma responsabilidade maior, vamos assim dizer. Mas eu escutei de gestores falando que era inviável fazer aquela obra. Eu escutei de outros que era viável. E como a gente é leigo, só que a gente é curioso, por isso que eu estou te perguntando, a gente quer sem entender. É viável ou não? Porque assim, eu tenho acompanhado alguns gestores, vou dar um exemplo aqui de Olímpia. Ele tinha uma dotação, ele falou, olha, não dá para eu fazer com essa dotação, estou devolvendo dinheiro, muito obrigado, vou fazer com recurso próprio e vou fazer outro projeto. E quando eu precisar de uma dotação específica nesse valor, para outro projeto eu aceito. Obrigado, obrigado. Então assim, e a gente não sabe se é viável, se não é, se vai ser benéfico, ou só para fazer, ou vai ajudar proporcionalmente, porque eu já ouvi dentro desse estúdio aqui, entrevistando pessoas, falando da possibilidade de fazer a captação de água lá do Rio Pardo, água do Rio Grande. Nós sabemos que agora São José do Rio Preto aprovou um empréstimo de 685 milhões para captar água ali do Rio Grande, perto ali de fronteira. Enfim, o que é a verdade dessa estação? Bom, assim, hoje nós temos em Barretos 2 sistemas de captação, superficial e subterrâneo. Uhum. Digamos que aproximadamente metade superficial e metade vem dos poços. Ocorre que naturalmente ocorre um rebaixamento desses aquíferos. Uhum. Então, ano a ano, ele rebaixa, você perde vazão, você diminui a sua captação. Ribeirão Preto está discutindo isso, tá? É uma quantidade muito grande de habitantes que consomem água somente de subterrânea e o rebaixamento é muito evidente. Nós já somos orientados hoje pelo Comitê de Bacias a não se investir em captação subterrânea. Porque a tendência é que, se não reduzir o uso hoje, futuramente não tenhamos como captar essa água mais. Tá? Por outro lado, a captação superficial, hoje nós temos majoritariamente a do Pitangueiras. Tá? Uma pequena parcela vem do Aleixo, que é da região dos lagos. Ocorre que também a tendência... Que o Aleixo nasce lá dentro do Aspum. Ali para trás. Vem um pouco de água ali dele. Isso, está no Aspum. No fundo do Aspum. Então, a tendência hoje, e os estudos estimam, né, preveem que muitos rios que hoje são perenes, são constantes, eles podem se tornar intermitentes. E os que hoje são intermitentes, os corpos hídricos intermitentes, eles podem passar a não existirem mais. Né? Então, não é interessante se apostar tudo em um único tipo de manancial. Correto. Tá? Então, essa retomada dessa obra, eu entendo como muito importante para a cidade de Barretos, onde nós temos lá uma outorga de 400 a 800 metros cúbicos por hora. 800 metros cúbicos por hora é a produção que nós temos no Pitangueiras. Então, numa época de cheia, você utiliza uma quantidade maior. Numa época de seca, você teria por volta de 400 metros cúbicos por hora. A somatória, né, porque aí você não vai estar precisando exaurir um recurso, né, você tem diversidade de recursos, né, que contribuem para o sistema. Existe uma outorga, acho que de 2008 também, né, que essa obra do Rio das Pedras era de 2011, ela passou por administrações, não foi retomada. Nós teríamos como, né, o prazo até daria para ser feito, mas ocorre que, devido às planilhas terem sido feitas lá no passado, os preços não batiam mais, teve que fazer um processo de reequilíbrio, uma revisão pela Caixa, né, para eles aceitarem aquele reequilíbrio financeiro. Então, esses entraves que acabaram prorrogando. A estimativa nossa é até fevereiro, agora do ano que vem, que ela esteja pronta, né? Já está 60% da obra concluída, já estamos iniciando a parte da captação, então ela está bem adiantada e, no meu entender, vai ser importantíssimo. O Rio Pardo que você citou, eu entendo que é algo que você precisa discutir. Legal. Que vem nesse mesmo ponto. Tá? A gente
com o passar dos anos, a tendência é que esses recursos diminuam. A água é um recurso finito. Tá? A questão de se investir mais em reservação, como nós temos projetos, né, do barramento ali no Pitangueiro, vai aumentar um pouco o volume de armazenamento, reservatórios na cidade. Mas, por outro lado, é importante a questão de se utilizar água racionalmente, porque nós estamos retirando mais água do que ela é capaz de nos dar. Então nós vamos exaurindo os recursos. Tá? É a mesma situação de uma estiagem. Na estiagem, a deficiência ou ausência de precipitação, né, a água que entra no solo é menor do que a água que sai. Você traz uma condição desfavorável. Aí o clima fica ruim, a umidade do ar, questão de queimadas e a questão hídrica. E aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. Nessa parte de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental, como é que está Barretos? Está fazendo um trabalho com as crianças, dentro da educação, dentro de projetos sociais? Qual que é a contrapartida que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo, que o SAI está fazendo? Porque se a gente não começar a educar agora essa parte de responsabilidade, do consumo responsável, de não ao desperdício, dá um efeito lá na frente. Né? Eu lembro que na minha geração começou muito a época da latinha. Os professores faziam campanha para a gente recolher latinha, porque era reciclado, davam dinheiro para ajudar a escola, e a garrafa PET. Então, assim, ali já foi incutido em nós aquela responsabilidade da reciclagem. É o que você já se falava desde trás, né? Faz tempo que se ouve falar isso, né? Se não cuidar, vai faltar. Vai faltar. Isso é igual que eu tô vendo hoje. Tá todo mundo falando assim, tá subindo a temperatura, e a gente não tá atingindo as metas para fazer a temperatura do planeta diminuir. E aí, quando a gente vai discutir racionalmente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi sucessíveis erros de gestões, de não manutenção, enfim. Mas também é o clima dando uma resposta, porque o Estado praticamente foi assolado quase na sua totalidade. E eu tenho uma preocupação, eu já falei isso numa reunião do Conselho Deliberativo do Rio das Pedras, a minha preocupação é com o próprio córrego que tem ali dentro, porque já teve chuvas torrencial que levou a água ali, inundou, levou uma parte do clube. E agora tem um baita parque aquático lá dentro. Então, assim, o que está sendo feito antes da água chegar ali? Está sendo barricadas, está plantando muda? Então, a gente tem investido muito em educação, mas educação na base, porque tudo começa do início, quando a criança é pequena. Então, nós tivemos no fim de maio a Semana do Meio Ambiente. Aí nós tivemos a participação da Secretaria da Agricultura, através do engenheiro Murilo, engenheira Marcela, e a Polícia Ambiental participou também, e a Secretaria do Meio Ambiente. Foram aproximadamente 1.200 crianças que passaram ali no dia a dia, e então cada bloco iria no foro, no quiosque. Então ali ela teve aula na Secretaria da Agricultura, deu aula de manancial, como que a água percola, como que ela chove, tudo. A Polícia Ambiental deu de prevenção do que pode e o que não pode ser feito no meio ambiente, e a Secretaria do Meio Ambiente dessa parte de incêndios, prevenção, proteção disso tudo. Então, é tudo base. Você ensinando a criança desde fecha a torneira quando você for escovar os dentes, não deixar aberto. Então, tudo essa base você vai passando desde pequeno. Ela chega lá, o pai, fecha aí que eu estou escovando. Então, isso aí ela já leva para casa dentro. Então, essa Semana do Meio Ambiente nós priorizamos, através da Secretaria da Educação também, a base. E foi o que aconteceu. Mais de 1.200 crianças participaram dessa Semana do Meio Ambiente. Aproveitando, na agricultura, como é que está Barretos? Porque assim, eu vejo a pasta do meio ambiente e agricultura, isso não é na sua gestão, isso já é corriqueiro, mais preocupado com a roçada, né? A gente vinha a Barretos mais preocupado em tocar roçada e esquecia a parte do meio ambiente e esquece a parte da agricultura, visto que Barretos é o 6º ou 7º maior município em área territorial do estado de São Paulo.
é uma área territorial gigante, e sendo que a sua grande maioria é de agricultura. E às vezes eu sinto falta de uma convergência, tipo secretaria, sindicato, as lideranças, de planejar a agricultura atrelado ao meio ambiente, que dá sustentabilidade. Né? Tipo, vamos preservar, vamos cuidar das matas que tem, vamos rearborizar, porque joga-se hoje muito nas costas das usinas, ou da usina. Geralmente a usina quer lucro sobre lucro, com todo respeito. Meio ambiente ele vai atrelar depois, ou quando foi uma mata que ele depois, precisa. Né? Já vem a cobrança. Se a gente está cuidando muito de perto desses dois pontos, tipo agricultura e meio ambiente. Agora a última deliberação da CETESB, ela repassou para a Secretaria do Meio Ambiente todo tipo de liberação de retirada de árvore. Agora não vai na CETESB mais, vai tudo para a Secretaria. E a gente tem participado também através do CONDEMA, do CDR, a comunidade ajudando a Secretaria. Então esse trabalho já está sendo difundido muito bom no nosso setor. Então hoje essa responsabilidade que era da CETESB em tese atrelou para a Secretaria. Secretaria do Meio Ambiente. No caso vocês têm uma maior responsabilidade agora. Tem. Agora a gente tem, se tinha X mais um agora. Legal. Então tem todos esses detalhes agora. Ô Marcelo, na sua visão, você acha que falta reservatório na cidade de Barretos? Falta alguns elevados e alguns pontos estratégicos. A gente sabe que não é um investimento fácil, é um investimento na casa de milhões aí, até porque a hora que está na alta a gente pode captar um pouco mais de água, reservar, guardar, vamos assim dizer, enfim, Eu vou retomar o assunto anterior, na questão da educação ambiental, que o SAI também promove bastante educação ambiental. Nós temos um projeto que chama Superconscientes, onde nós temos alguns super-heróis que fazem essa divulgação de educação ambiental. Tá? Em especial a questão da economia de água, de reciclagem, né, de como se tratar, ou como se descarte de resíduos, né? Então é tratado todos esses itens nesse programa, que nós temos os super-heróis, eles fazem programas que são divulgados nas mídias sociais, na TV Câmara, mas também nós fazemos palestras em escolas, em lar de idosos, em diversas localidades também. Tá? Temos também uma parceria recente com a Polícia Militar Ambiental, em que nós vamos fazer plantio de mudas aqui nas áreas de preservação permanente. E também nós plantamos bastante mudas, bastante árvores também com uma colaboração da Tereus. Legal. Então nós temos também trabalhado nesse sentido, que é o mais importante nesse momento para a preservação, né, do nossos mananciais. Tá? Em relação aos reservatórios, assim, nós temos aqui hoje 25 milhões de metros cúbicos em reservação. Desse total, aproximadamente 15 milhões apoiados, 6 milhões elevados. Ocorre que os elevados, eles nos dão uma garantia nos eventos, por exemplo, de queda de energia. Se tiver uma falta de energia e a gente tem um reservatório apoiado com bastante água, a população nem sente que houve um incidente. Olha que legal. Em alguns casos, a gente consegue trocar uma bomba que danificou, substituir o motor, sem que a população perceba. Porque nós temos isso, diariamente nós temos eventos desse tipo. Então, a reservação é fundamental nesse sentido. Mas se nós tivéssemos condições para que mais reservatórios fossem instalados na cidade, nos trarão uma eficiência maior, né, uma garantia na questão de se resolver esses pequenos incidentes. Tá? No caso de se pensando em estiagem, eles ajudam, mas não é tão significativo. No caso de estiagens, assim, seria mais a questão de ter mais opções de captação, como a gente estava falando, né? Rio das Pedras, Rio Pardo, né? Talvez outro poço, mas o que já não é hoje mais muito recomendado nesse sentido. Né? Mas para a questão de acúmulo de água, seria o caso do barramento na represa que nós
já temos a captação. Ali tem a região dos lagos, antes da rodovia ali, para baixo ali do Jardim Botânico. Ali fez um trabalho de contenção, reflorestamento. O que é o trabalho que foi feito ali? Então, aquele trabalho não é do SAEB, o SAEB não participou daquilo. Eu acredito que é da pasta do meio ambiente, não sei se foi um TAC. Isso, ele foi da época da agricultura. O córrego Barro Branco, ele estava o córrego Barro Branco é o que nasce lá dentro do Aspum? Não, ele nasce lá no Aspum, é o Aleixo, né? O Barro Branco nasce mais pro fundo ali pro lado do San Diego, para aquele lado ali. Tá, então o Aleixo é que nasce dentro do Aspum, que ele vem cortando ali. E ali junta com o Barro Branco e desce os dois pro lado. Tá. Então já sai os dois. O Barro Branco passando aquelas chácaras que tem do lado da 43 ali. Sim. E ela batia direto na rodovia. Esse problema aí, o Ministério Público notificou a prefeitura para tirar aquilo lá. O que nós fizemos? Tiramos ele e jogamos um pouco para cima. Aí ele entra por trás do vertedouro, junta com o Aleixo e vem pro lago. E isso diminui a velocidade dele diminui a bater na rodovia. Ele não chega mais na rodovia. Que dava cheia na época de chuva, ele batia na rodovia e estava fissurando a rodovia. Então o risco daquela rodovia ela abrir um espaço grande ali entre uma parte e outra é muito grande. Então foi onde nós fomos notificados, a parte do Ministério Público já notificou, nós fizemos esse recuo do Barro Branco, ele não encosta na rodovia mais. Legal. E desce, encontra com a Aleixo ali naqueles barramentos que é os vertedouros. Posso fazer uma pergunta? Lá no Jardim Europa, aquela represa, ela tem uma mina lá dentro? Não sei. Sabe ali no Jardim Europa? Eu sei daquele lago. Eu tenho uma dúvida daquilo ali, porque eu vejo que ela, às vezes ela tá mais cheia, às vezes ela tá diminuída, e eu não sei se ela nasce liberando a rodovia, se não é, se é ali, tem um olho ali, que depois ela atravessa ali as comitivas, né? Isso. E ela desce e vai. Ali vem água de cima também, a água lá do Santa Cecília vai para ali. Então ela serve como uma esponja ali. Isso, ela passa por baixo da rodovia, que o Santa Cecília foi feito sem drenagem alguma. Tanto que a prefeitura tem um projeto de 11 milhões aguardando liberações do Estado para fazer a drenagem no Santa Cecília, a drenagem da Fraternidade, passando por baixo da rodovia e desaguando no Jardim Europa, no lago. Então tem todo esse trabalho. Ali vai ter uma tubulação de 1,80 m ali na Fraternidade, para pegar todo aquele Santa Cecília. Nossa. É uma obra muito bonita, vai ficar. Vamos agora, a gente já falou aí de água, falamos de sustentabilidade, meio ambiente, e o esgoto, que é uma preocupação também, né? Como é que está o esgoto da cidade de Barretos? Ele é totalmente tratado, porque assim, eu vejo que Barretos, isso eu questionava muito, cresceu demais, vertical, horizontalmente, fez captação de água, poços, fez reservatórios, mas a minha grande dúvida era, e o esgoto? Está sendo tratado? Não está? Tem lagoa suficiente? Precisa de ampliar? Precisa de melhorar? O que é? Porque hoje a gente vê muita tecnologia, tecnologia que não é tão cara, tecnologia que é viável, mas que às vezes quem quer implementar isso, eu tive uma aula com um professor que é expert em modelagem econômica de projetos de infraestrutura, e ele falava assim, tem modelagem econômica que é viável, é boa, mas o cara não quer porque é muito fácil, ele quer pôr um negócio difícil, e aí a hora que ele falava, não acredito que isso tem o mesmo efeito do que isso, e ninguém faz isso, porque isso daqui economicamente o investidor não quer, né? Quem vai construir, enfim. Então, a gente vê de tudo, quero saber como é que está Barretos. Então, o nosso esgoto, ele tem assim, um alto índice de tratamento, tá? Nós não temos 100%, Sim. Tá? Algo em torno de 90%. Assim, todas as localidades que são urbanizadas, nós temos a coleta, raro alguma que não tenha. Tá? Nós temos em Barretos 5 estações de tratamento. Algumas delas estão mais saturadas, outras menos. Nas que estão mais saturadas, o que ocorre?
ela está no seu limite de uso. Ela pode ser melhorada, né? A gente consegue melhorar a eficiência, né? Melhorando o tratamento, fazendo um tratamento terciário, consegue se melhorar a eficiência e que ela pode ser viável de aumentar a vazão que incide sobre ela. Só que nos locais onde já não tem essa possibilidade, nós estamos hoje propondo que o empreendedor, caso queira fazer algum empreendimento, ele faça uma estação compacta. Então ele monta uma estação compacta onde o tratamento é idêntico, tá? E ele vai seguir as diretrizes e vai ser como se fosse mandado para a nossa lagoa, tá? Porque assim, em alguns casos nós não temos como, dependendo da região, absorver essa quantidade de esgoto. E hoje, qual que é a lagoa que está mais sobrecarregada? Então, a ET3, ela recebe 60%, 50%. A ET3 está localizada onde? Lá na Fazenda Buracão. Sim. No estado do Buracão. Então, a quantidade que chega nela é muito grande. Então, hoje ela já está no seu limite, né, de funcionamento. Então, nesse tem como ampliá-la ela ou não? Então, no projeto inicial havia uma terceira linha de lagoas, mas ele fizeram as duas primeiras, acho que encontraram algumas dificuldades com o terreno e acabou se parando nesse projeto. Mas assim, existe o local, só que é uma obra também bem complexa, né, de ser executada. E só fazendo uma correção na questão dos reservatórios, acho que eu mencionei 25 milhões de metros cúbicos, mas são 25 milhões de litros, tá? Que nós temos de reservação nos nossos reservatórios. Ali também, hoje, tem uma parceria com o Barretos Country, que joga a água do Barretos Country na rede. Tem algo nesse sentido? Ou tem um pulso ali? Como é que é? Não, o Barretos Country aqui, o sistema dele lá de água, ele não é interligado ao nosso sistema. Isso aí, já escutei algumas histórias do passado, que porventura houve uma necessidade, mas assim, isso hoje... Eu achei que tivesse ainda, porque no passado teve uma parceria que ele chegou a jogar na rede e tal, e eu achava, porque eu já ouvi pessoas não reclamando, mas comentando que cedo, ali no Nova América, a água é muito quente. Então, Nova América é porque a água vem do poço da FEB, que é um poço artesiano, é um poço profundo no Aquífero Guarani. Porque é novo aquele da FEB, não é? É recente, ele deve ser de 2021. Então é isso. Porque antigamente devia vir do Pitangueiras. Vinha do Pitangueiras. Aí o que ocorre que ele é o mesmo, seria o mesmo sistema, né, do Termas, né? É um poço no Aquífero Guarani, a água sai com uma temperatura mais elevada. E a gente faz o resfriamento dessa água. Dependendo do consumo, se ele for muito alto, acaba não resfriando tanto é que nós vamos colocar um resfriador lá para resfriar um pouco mais essa água, mas não tem ligação alguma com o Termas. Legal. O Termas joga aquela água pela rodovia, aquele dreno, aquela limpeza, o excesso de água, só isso aí que o Termas faz para o lago ali. Bem, pessoal, vocês estão ouvindo Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Nós estamos recebendo o superintendente do SAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade de Barretos, Marcelo da Cunha Borges, e também o Plácido Martins Júnior, que é o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade. Continuando nessa linha, assim, Marcelo, na sua visão, você que está como gestor, mas é técnico de carreira, né? Que você acha que precisa para o SAI para os próximos anos aí? Porque nós sabemos que Olímpia fez a concessão, né, fez a privatização. Há uma discussão grande hoje da Sabesp também, que vai estar fazendo aí. E eu acho que Barretos não deveria fazer. Isso, quando eu fui vereador, eu falei muito isso, porque... eu tiro o chapéu para vocês, servidores do SAI. Eu acho que vocês trabalham certo, coerente, redondo, ágil, vocês não têm preguiça, segunda a segunda, à noite, enfim,
enfim, é final de ano, é Natal, tá lá, muda registro, volta registro. Eu vejo a dedicação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então aqui já fica aqui os parabéns desse cidadão barretense para com todos vós aí, pela eficiência que vocês têm. E eu acho que é uma menininha, com todo respeito, dos olhos de ouro da cidade de Barretos. Como Barretos merecia ter tido agência reguladora para cuidar do transporte público, merecia ter outro tipo de agência para ampliar o investimento e ampliar a capacidade no município, mas infelizmente a gente só ficou com o SAI, com o Instituto da Previdência e os organismos naturais da prefeitura. E isso Barretos perdeu. Barretos, eu falo, a população de Barretos perde com isso, mas é uma discussão de gestão que tem que ser em um outro momento, porque senão vai falar que a gente é doido, mas não é. É que quando você tem vários organismos, você vai bem mais longe, principalmente em captação de recursos. Tem muita coisa lá fora. Mas olhando para o SAI, o que você vê que falta ou que dá para fazer até o final da sua gestão ali como superintendente, ou dá para deixar um caminho para que outro, que se entrar, que faça, que continue? Então, hoje nós temos assim incentivado no SAI uma maior transparência nas informações, né, nos procedimentos, né, porque eu não sei, em outras épocas tinha uma pessoa que detinha o conhecimento de tal coisa, sem ela nada se fazia. Hoje nós procuramos evitar esse tipo de coisa. Então, era mais centralizado. Então nós temos uma boa divulgação entre as equipes dos serviços que são feitos, todos sabem em tempo real o que está acontecendo, né, com o nosso sistema. Conforme você disse, eu menciono sempre que os funcionários do SAI são heróis, tá? Eles fazem assim, um trabalho excelente na cidade. Nós temos assim, tido ultimamente uma redução, inclusive, na perda de água e vazamentos de esgoto nas ruas. A população deve ter notado assim, que, né, ultimamente o tempo de resposta está sendo maior. Sim, tá? Sim. Então a gente está tentando criar esses processos, né, para conseguir assim, uma maior rapidez de resposta. Hoje nós passamos de um cenário em que a gente ia fazer, quando vazava um esgoto, a gente ia lá e desobstruía. Hoje nós já trabalhamos na prevenção. Antes que o esgoto vaze, nós fazemos uma limpeza preventiva. Legal. Então a gente evitou assim, significativamente os extravasamentos de esgoto, né, nos PVs, que isso assim vai ocorre porque assim, o esgoto ele não foi projetado para receber objetos, né, que acabam caindo no esgoto. Nós temos objetos estranhos ao esgoto que acabam causando esse entupimento. Então ele vai entupir. A gente trabalha hoje para minimizar esses problemas. Junto com isso, a gente pede à população sempre que evite usar o vaso sanitário como uma lixeira, por exemplo. É uma coisa assim que a população e SAI juntos vão conseguir melhorar bem, né, o trabalho. Tá? Eu acho que assim, uma coisa que o SAI, né, a gente vem fazendo também nesses últimos anos, investindo na recuperação dessas redes que são muito antigas. Tá? Nós temos 240 quilômetros aproximadamente de redes muito antigas e assim, com o passar dos anos sobe exponencialmente a probabilidade de rompimento, que é o desgaste natural, né, daquela peça. Então nós trabalhamos assim com estatística, nós vemos os locais onde ocorre maior incidência e tentamos fazer essas substituições, né, sempre com o intuito de evitar esse desperdício de água. Um trabalho legal que eu vi que vocês estavam fazendo, não sei se era o SAI ou se era a Secretaria de Obras, ou vocês dois juntos, remodelar ou reorganizar as tampas nas vias. Então, às vezes ela fica uma lacuna, às vezes fica uma fresna, e aí estava fazendo um trabalho de acertar aquele acabamento nas bocas de PV. Eu acho aquele trabalho sensacional. Esse dia eu estava conversando com um amigo de São Paulo, ele falou assim, pô, não adianta nada, dando exemplo de uma cidade dele lá, recapeou muito e deixou as bocas. Então a pessoa que caiu ali, ela tem um sentimento do quê? Pô, essa rua não está
Então, o sentimento não é que a rua está recapeada, o sentimento é que não está funcionando. E quando vocês entrou fazendo aquele trabalho, eu acho sensacional. Às vezes tem que dar uma olhadinha que tem alguns outros que já precisam de refazer e tal, mas aquilo eu acho que é muito benéfico. Essa questão, ela está relacionada, né, na grande parte, à Secretaria de Obras, porque ela faz parte do recapeamento. Então a Secretaria fez o recapeamento. É que é impossível, né, se fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então você vai lá, faz o recapeamento, vê aonde que você vai quantificar a necessidade, onde que eu preciso fazer, depois você vem e faz. O SAI, ele também executa esse tipo de serviço nas nossas redes, né, naturalmente. Talvez assim, você pode acontecer de você estar vendo num local que não foi recapeado. Por um outro motivo, pelo desgaste natural, né, que está sempre ali sofrendo uma carga, e ele acaba tendo ruptura ali no concreto. Então nós fazemos dessa parte sim do que acaba estragando, mas essa questão do recapeamento, ele faz parte da Secretaria de Obras e do recapeamento. Isso é um item da licitação. As primeiras licitações não tinha esse item de levantar PV. Você fazia, aí pronto, entregou, mas essa não tá. Aí onde foi corrigindo essas licitações. Agora todo contrato de recap tem o item de levantamento de PV que é pago para isso. Você mediu, ele já tem que estar prontinho. Não, porque as região atual, tudo assim. Melhora muito. Não, melhor você nem ver que foi que mexeu, porque fica lisinho. Antes de primeiro fazer igual aqueles primeiros do Cristiano. Acho que o Cristiano levantou por último agora. Ela teve que fazer um aditivo lá em cima porque fizeram e não tinha esse item contemplado em contrato. Plástico, você também foi secretário de obras. Fui secretário de obras. Então, parabenizar pelas obras aí que a gente tem escutado, muito bem feita, muito bem acabada. São muitas obras de boa qualidade. O pessoal tem elogiado. Aí, não sei se foi responsabilidade do SAI ou responsabilidade da Obras. Na época, a abertura da 20 também. A abertura da 20 foi na minha época. Tivemos aqui com o Dr. Roberto Arutin, que elogiou o trabalho de vocês. Trabalho recorde, feito em 21 dias. Foi, 3 semanas. Uma ótima qualidade. E eu até falei para ele, eu estava fora, não teve como eu participar da inauguração. Mas a hora que eu entrei na cidade, eu entro pela 7, eu entrei tal. Primeira coisa que eu fiz, eu subi, eu falei, vou lá ver como é que ficou a obra da 20. E isso já era umas 11h30, quase meia-noite, a hora que eu cheguei em Barretos. A hora que eu passei lá, cara, que legal. Muito bem feita, muito bem, sabe assim, você percebe. Isso, uma coisa muito boa ali. Foi um trabalho em conjunto com o SAI, né, Marcelo? Porque na época teve que trocar a tubulação, tudo. O trabalho mais difícil no caso lá foi o do SAI. Que teve todo, trocar a tubulação, água, esgoto, pluvial, tudo isso aí. Aí nós chegamos e terminamos a obra. Legal. Mas foi uma obra de 2 mãos lá. Muito bom. E o Marcelo falou uma coisa também que é verdade. Hoje a gente nota-se uma quantidade menor de esgoto vazando, água ou cano estourado ou vazando, e uma resposta muito rápida. Exemplo, eu estava na aula lá na USP em Ribeirão Preto no sábado. Aí um cidadão pegou, Rafael, aconteceu isso aqui tá vazando água tal. Eu peguei e mandei pro pessoal da prefeitura, falei, então isso aqui, me manda o endereço. Eu sei que demorou 2 horas, ele já mandou, Rafael, o pessoal veio aqui do SAI e já resolveu. Sabe, isso é muito bom pro cidadão, pro contribuinte e principalmente para vocês. Essa resposta rápida. A resposta rápida é fundamental, é igual aquela coisa, tem um buraco, você deixa. E aí é uma coisa que é engraçada, né? Geralmente o SAI, começou a afundar ali, tem um vazamento e tal, o SAI é um pouco mais rápido que a Obras, né? Porque a obra sempre depende de terceiro para tampar os buracos. O SAI já tem a sua agilidade de equipe solucionar. A gente faz, né, pela quantidade de água que está, vamos dizer, no vazamento, né? A quantidade de água que está vazando, então a gente tenta priorizar. Onde eu tenho uma maior perda de água, a gente vai primeiro, vai tentando fazer dessa forma, como se é um caso de vazamento de esgoto. Se tem um local que está vazando muito esgoto, precisa ser sanado primeiro. E a gente vai sempre fazendo de uma forma que cause o pior impacto possível, né? Ou de perda de água ou de vazamento de esgoto. E hoje em Barretos, você acha que tem mais vazamento de água ou de esgoto? O que é? Acaba sendo de água. De água. Porque a água trabalha sob pressão. E a rede já a rede de esgoto é por gravidade, majoritariamente. Nós temos 1 ou 2 casos em que a estação é elevatória,
mas a rede de água ela funciona toda por pressão. Então, qualquer vazamentozinho que tenha subterrâneo, né, ou na casa da pessoa, é um local de potencial vazamento. Então, assim, nós, assim, o Brasil deve estar em torno de 40% de perdas de água. Tá? Barretos deve estar em torno de 28%. Nossa, Barretos 28%? Isso. Olha, muito bom, perto da média nacional. Sim. Nós temos, por exemplo, locais assim, no Nordeste que tem 50% de vazamento, e isso com muito pouca distribuição de água e quase nenhum coleta de esgoto. Então, assim, o estado de São Paulo, né, ele tem uma maior qualidade nesse sentido aí de saneamento básico, e Barretos não está assim, muito atrás da maioria das cidades paulistas. Ó, nós estamos caminhando para aí os minutos finais do nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta para ambos, que é de um assunto que eu acho que vai dar problema no futuro na cidade de Barretos. Já trouxe alguns entrevistados aqui que falaram, que alegaram, que trouxeram ideias, sugestões, que hoje nós temos ali a construção do Savenhago da 43, que é uma área que não era impermeabilizada na sua totalidade, que agora vai ser, e é uma região que erros sucessíveis de gestões anteriores, que a gente sabe do problema que tem. Então a nossa preocupação é que de continuar alagando ou piorar o alagamento ali em virtude dessa construção do Savenhago, se não fazer ali de forma adequada. Então passo a pergunta para ambos, tanto você que foi secretário de obras e agora está no meio ambiente, você do SAI, naquela região ali, a gente vai ter problemas. Eu sei que não dá para prevenir, falar, problema é zero, que não tem como, não existe isso. Quem falar que problema é zero, igual eu gostei da sua sinceridade, Marcelo, na hora que você falou, olha, o nosso tratamento de esgoto não é 100%, é 90%, tem algumas coisinhas, isso, aquilo. Quando fala que é 100%, é muito difícil. Sim. Como é muito difícil você falar assim, a perca da água é zero. Existem não tem residências que não estão interligadas e que a gente não trata. Isso é evidente, né? Não é muito... que está ainda no sistema antigo, né? Sim. Isso, enfim, que vocês analisam dali? Eu participei da parte do projeto da 7, ali vai ter uma drenagem muito grande, porque hoje não existe essa drenagem. Água da América, da Nova América, da Rios. Não, eu estou falando da 43. Da 43? Não, da 7 eu sei do 7. Projeto ali, muito bem feito ali. Então. Porque ali da 7, o engenheiro do estado veio na época, eu falei, olha, em frente à meta, inunda. E aí ele falou, não, vou conversar, acho que não sei se era você, era secretário ou de planejamento, ele foi, conversou e meteu, a 7 vai ficar muito boa. Vai ficar e joga água tudo no Só que a minha preocupação é a 43, onde está fazendo o Savenhago, onde era a antiga União. Porque ali naquela região inunda, que descia ali pro Samaúma e vai isso aqui. Isso ali vai ter que fazer um trabalho para captar aquela água do lado da 43 e jogar ali na 39, onde nós paramos com a tubulação. Então, certo ali é mexer na tubulação ali. Tem que fazer essa complementação de trabalho, porque hoje essa água vai por cima, ela não vai subterrâneo. Ela já vem no coqueiro ali, não tem drenagem. Do coqueiro para baixo, ela já desce do alá, tudo ali, sai ali na 43. Passa do lado ali da União, da antiga União, e cai na 39, naquele mataburro que tem na 39 com a 22, né? Do lado da União, acho que é 20 ou 22. E aí sai na tubulação da 39 do lado da casa do Monteiro. Dali até para baixo a Gestão Paula fez tudo. Então ela já chega até aqui no lago, até aqui nos córregos aqui embaixo, na 11, na 9, onde a gente tem aqueles problemas de estreitamento. Sim. Que vai ter que mexer também. Não tem como você deixar... Tem quantos quarteirão de estreitamento ali? Dá uns 8? Dá, né? Até um pouco mais, porque o córrego já desce estreito lá da 23. Da 23 para cá. Chega até na 14. Chega até na 11 por ali. Na 14 com a 14 com a 11 ali, onde sempre tem aquele gargalho. Ali elas pulam e aquelas casas ali ficam todas embaixo d'água. Então tem que fazer um retrabalho ali, que já foi feito uma vez e não deu certo. Agora aquela captação que fez, né, na 39 com a 22 ali,
onde aquela senhora perdeu a vida naquelas chuvas, isso aí não acontece mais, porque ela já capta tudo naqueles mata-burro e nas bocas de lobo que foram instalados. Né? Marcelo, então você vai ter problema futuramente lá na 43, hein? Olha, eu entendo assim, nós temos hoje devido às mudanças climáticas, né? Situações em que pode haver chuvas que nós nunca vimos. Sim. Tá? Então, as equações de chuvas, né, com as quais são feitos os projetos, elas foram feitas com dados, foram coletados há 20 anos, 40 anos atrás, né? Então não estão tão condizentes com a nossa atualidade, né? Pode ter, isso é um período pequeno em que faça uma equação que projeta uma chuva de 100 anos, de 200 anos. Existem chuvas que nós não presenciamos, que nunca foi vista, e que pode superar o projeto, tá? Mas assim, eu entendo que ali na 43 existe uma tubulação, ela tem que, mesmo que se você aumentar a captação ali, você tem que ter a capacidade de transporte. Então é uma coisa que tem que ser estudada, ver a capacidade de transporte da rede existente até o estuário, né, para se suportar essa água adicional. Mas, por outro lado, eu vejo que outras técnicas poderiam ser utilizadas para minimizar essa quantidade de chuva, como bacias de retenção, bacias de detenção, poços de infiltração, trincheiras de infiltração. Nós temos outros mecanismos em que essa água é reduzida e não chega a ser captada. Ela volta para o lençol freático, inclusive, melhorando a qualidade do solo. Então vou dar um recado para vocês. Aproveita a oportunidade de cargo de vocês dois e fala com o pessoal lá e tenta algo nesse sentido, porque depois que inaugurar ali vai impermeabilizar muito mais. Muito. Isso ali é era minha um córrego, preocupação né? como cidadão. Ali sempre foi um córrego, sempre. Aí, Não, e o projeto ali atrás, é um projeto gigante ali que eles vão fazer. Então, assim, vai impermeabilizar uma quadra inteira que não era impermeabilizada. Onde era o campo. E aí a gente pensa o seguinte, o Jardim de Alá construiu muito mais. E não não tem galeria pluvial. A Via dos Coqueiros também não fez captação. Fez um córrego, passa lá no meio lá. Lá em parte ela tem um pouco de captação, mas não é 100% também. A parte de cima onde passa a avenida lá, ela já não tem captação. Aí é só aquela valeta que tem entre as duas pistas. Né? Ali é uma região que eu tenho uma grande preocupação depois de pronto, porque o senhor falou, Marcelo, a gente não pode mencionar mais a quantidade de chuva, porque às vezes ela vem de uma forma rápida e eficaz que ela leva tudo. E às vezes ela fica fininha e vai aí fica... Aquela chuva do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma chuva típica. Isso. Né, caíram acho que 600 milímetros. A estrutura que existia foi projetada para uma chuva menor que aquela. Né? Isso ocorre em tudo. Nós fazemos um projeto para um loteamento, por exemplo. É uma chuva com período de retorno de 10 anos na microdrenagem. Então, é assim, a cada 10 anos nós podemos ter um evento, um incidente de enchente naquela área, de alagamento. Mas pode ocorrer uma chuva, ou 2, ou 3, ou 10, porque isso daí é indiferente. É a natureza que está agindo, aí a gente não tem como colocar, você combinar com ela. Você só chove daqui 10 anos. Né? É mais ou menos por aí. Bem, pessoal, agradecer o Plácido. Mande uma mensagem rapidamente aí para os nossos ouvintes e a você, Marcelo, pela participação nesse programa. Agradecer você pelo convite e dizer para a população que nós estamos fazendo o melhor sempre. Que precisar da gente, nós estamos por aí. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço também aí o convite, agradeço a audiência. E eu quero pedir à população que colabore agora, principalmente, nós fazemos esse pedido ao longo de todo o ano, com chuva ou com sol, né? Mas que colabore na questão do uso racional da água. Né? Tudo que puder gerar uma certa economia, tanto fechar a torneira para escovar o dente, tomar um banho mais reduzido, lavar a calçada com balde, tentar usar um pouco, não desperdiçar um pouco menos de água, né? Para que a gente possa passar por esse período com menores problemas e para garantir esse recurso para as crianças que estão aí hoje e para as futuras gerações também. É isso aí. Pessoal, caneca, todos os nossos convidados vão receber lá da Graphic Brindes Barretos, ali na 7 do Wellington e do Everson. Agradecer eles pela parceria. E eu espero você aqui na Rádio Jornal 88.7 FM
na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde, e mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, Paz no Trânsito começa por você. Dia dos Pais, Norte Shopping Barretos, meu craque na Argentina. De 18 de julho a 11 de agosto, nas compras acima de R$250, concorra a 2 viagens para Buenos Aires, com acompanhante e muita mordomia. Quanto mais você comprar, mais chances de levar seu herói para curtir um tango. Dia dos Pais, Norte Shopping Barretos, várias versões do presente do seu pai. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!